Bom dia, Lucas. Bom dia, Mari. Hoje nós vamos continuar falando sobre AVC isquêmico, essa doença que é uma das principais causas de incapacidade e mortalidade em todo o mundo. Para vocês terem noção, ela figura entre as três principais causas de mortalidade nos grandes países. Aqui no Brasil, ela é a principal causa de mortalidade, junto com os infartos do coração e o câncer. O AVC isquêmico, ele se manifesta através de sinais e sintomas que são provocados pela área de isquemia. Então depende da região em que houve falta, em que houve interrupção da chegada de glicose e de oxigênio. Os principais sinais dessa doença são a hemiparesia, que é a falta de força em um dos lados do corpo, ou apenas uma monoparesia, a falta de força em um membro, seja no membro superior ou inferior. Também pode ser manifestada através de uma alteração de linguagem, como por exemplo a perda da fala, o paciente para de falar, ou até mesmo uma dificuldade em se comunicar, em que o paciente ele fala, mas ele não compreende o que está sendo questionado. Ele fala de maneira desordenada. O diagnóstico do AVC isquêmico, ele é realizado através de exame clínico, de uma avaliação nas unidades de emergência, junto com o exame de imagem. O principal exame que a gente utiliza hoje para diagnosticar essa doença pela praticidade, pela rápida execução e pela facilidade hoje na maioria das unidades é a tomografia computadorizada, principalmente para que a gente possa diferenciar uma isquemia de uma hemorragia cerebral. É importante que os pacientes que manifestam algum desses sintomas, seja uma perda de força, ou uma alteração na fala, ou até mesmo uma alteração visual, perda visual, dificuldade da mobilidade dos olhos, uma alteração na coordenação motora, que eles procurem uma unidade de emergência, principalmente as unidades que são referência no tratamento de AVC isquêmico, porque existem tratamentos hoje que são considerados adequados para essa condição, como por exemplo a terapia trombolítica, em que a gente injeta no paciente uma medicação, se ele chegou no tempo certo, para destruir o trombozinho, que na maioria das vezes é uma placa de gordura dentro do vaso, ou uma terapia endovascular, em que o paciente é submetido a um cateterismo cerebral, para que também possa ser destruído esse trombo. Mas isso só é possível quando o paciente chega no tempo adequado, que varia entre 3 horas e no máximo até 12 horas, dependendo de cada caso. Na próxima semana nós iremos falar sobre o AVC hemorrágico e eu espero vocês aqui comigo mais uma vez.